Saudações, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje o assunto da aula é a equação das cordas vibrantes, a qual foi deduzida por Euler e D'Alembert por volta de 1750. A gente já estudou um pouquinho da equação da onda do ponto de vista matemático, mas a gente sabe que esse objeto psi, que aparece na equação da onda, ele pode representar uma grande variedade de situações físicas, como, por exemplo, um pulso na corda, que a gente já comentou em aulas passadas, em vídeos passados, um campo elétrico ou um campo magnético, que é um objeto de estudo nosso futuro, ou, por exemplo, uma onda de pressão sonora, que a gente vai estudar ainda nesse curso. A gente vai relembrar também que estamos lidando, por enquanto, com a equação da onda em uma única direção. Se vocês observarem, só tem ali um dψ dx, tá? A gente não está considerando ela variando no espaço como um todo. Isso tudo é para simplificar do ponto de vista matemático, mas a questão física é a mesma. A gente também verificou que tem um tipo de onda especial, que é chamado de onda harmônica. Esse tipo de onda satisfaz a equação da onda. A gente demonstrou matematicamente, eu fiz um exercício bem passo a passo para vocês em outro vídeo. Tá bom? Mas a gente sabe mais do que isso. Toda perturbação física cuja dependência funcional em relação à posição x e ao tempo t seja dada pela forma x mais ou menos vt, representa alguma situação física, alguma coisa, física, que se move no sentido positivo ou negativo de x, com uma velocidade v bem definida. Portanto, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Sempre que as leis dinâmicas do problema nos levarem a uma conclusão de que algum campo que se propaga no espaço ao longo do tempo obedece à equação da onda, a gente vai conhecer, a gente vai saber o valor da velocidade, mas como uma conclusão. A gente não está admitindo que a gente sabe o valor da velocidade desde o começo. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar a equação da corda vibrante, eu já falei para vocês. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai partir da física do problema e a gente vai aplicar a segunda lei de Newton e vai chegar em alguma coisa que vai nos remeter à equação de onda. É isso que a gente vai fazer. E, por consequência, a gente vai obter o valor da velocidade de propagação da onda numa corda. Vamos pensar, gente, na corda de um violão. Ali a gente tem a corda presa em dois pontos do instrumento. Um ponto é fixo e o outro ponto ele está ligado a uma coisinha que chama de tarraxa no dia a dia. Ou seja, quando mais aperta essa tarraxa, mais o músico está imprimindo tensão sobre a corda. Quanto mais ele afrouxa, menor a tensão. Essa tensão a gente vai chamar de tensão de equilíbrio da corda, ok? O valor dessa tensão não vai mudar. O que vai mudar é só a direção dela quando a gente tocar. Ou seja, quando o músico toca, quando o músico dá um peteleco ali na corda, ela vai passar a vibrar. E essa oscilação transversal que a gente vai olhar de perto, ok? O nosso modelo aqui, o modelo físico dessa situação, é o que a gente chama de onda elástica, tá? Então, nesse tipo de modelo, a estrutura molecular ela é ignorada com o intuito da gente considerar o meio de propagação como contínuo, tá bom? Isso sempre vai ser verdade quando a flutuação espacial da onda, ou seja, que depende do seu comprimento de onda, for muito grande quando comparado com a separação intermolecular. Então, a gente está considerando que o comprimento de onda da onda ele é muito maior do que a distância intermolecular e também a gente está considerando a mola como um conjunto de infinitos osciladores que são acoplados um atrás do outro, ok? E são esses osciladores que vão transmitir a tensão ao longo da corda. Vamos então começar a dedução, relembrando sempre que a gente vai partir das leis dinâmicas para poder chegar na equação de onda. Então, olha só, eu estou considerando uma corda, ela tem uma densidade linear de massa constante, tá? É uma corda homogênea. E esse μ é definido como a quantidade de massa por unidade de comprimento, ok? A gente vai olhar, a gente vai estar estudando sempre um pedacinho da corda, uma seção da corda ou um elemento da corda, considerando sempre esse limite com ΔX indo a zero, ok? Então, esse segmento de corda ele é limitado ali pelos pontos A e B, que eu representei na figura, ponto A de azul claro e ponto B de verde claro. A coordenada x aqui do ponto A, na coordenada x, a tensão faz um ângulo θA, ok? Com a horizontal, e no ponto B faz um ângulo θB. Esse ângulo vai depender da coordenada horizontal, da coordenada x. Por isso que está indicado ali entre parênteses x em A e x mais ΔX no ponto B. Tá bom? Vamos continuar.
A gente vai calcular a força resultante vertical, ou seja, na direção y, sobre aquele elemento de corda ΔX. Aqui eu representei para vocês já os triângulos, os componentes de força nos pontos A e B. Ok? Vou voltar aqui para lembrar da associação com as cores, no ponto A azul e no ponto B o verde. Então, olha só, o seno de θ ele é igual ao cateto oposto, que é a componente vertical da tensão, dividido pela hipotenusa, que é a magnitude da tensão. Portanto, ali no ponto B a gente vai ter uma componente apontada para cima, que é igual à magnitude da tensão T, que é constante, vezes o seno de θ avaliado em B. E ali no ponto A em azul, a gente vai ter a mesma coisa, só que tem um sinal negativo, porque está apontado para baixo. E o seno de θ é um seno de θA, que depende da coordenada x. Ok? No limite, quando o ΔX tende a zero, a gente tem que o θ vai a zero também. E quando θ vai a zero, a gente tem que cosseno de θ vai a 1. Para entender isso, vamos olhar aqui pertinho de mim no círculo trigonométrico. A gente tem um círculo de raio 1 e o cosseno é definido como a projeção desse raio no eixo x. E o seno é a projeção desse raio de valor 1 no eixo y. Então, quanto menor é o θ, mais perto esse raio vai estar do eixo x, ou seja, mais próximo de 1 vai estar o valor do cosseno. Ok? Então, quando θ tende a zero, o cosseno de θ tende a 1. Nesse limite, como o tangente é definido como a razão entre o seno e o cosseno do ângulo, e o cosseno, o denominador, vai a 1, então a aproximação é que seno de θ é tangente de θ. Então, aqui eu coloquei para vocês, circulado, a força resultante vertical sobre o elemento de corda, que é TYB menos TYA, é aproximadamente, vamos lembrar que a gente está considerando esse caso limite, tangente de θ do ponto B menos tangente de θ no ponto A. Agora, pessoal, o nosso tratamento é matemático. A gente tem que desenvolver essa expressão que está aqui no canto esquerdo da tela. Primeiro, a gente tem que observar que a tangente ela é o coeficiente angular da reta naquele ponto, tá bom? Então, a tangente de θ nada mais é do que ΔY sobre ΔX. Quando a gente está considerando o caso no limite com ΔX indo a zero, a gente tem a derivada de y em relação a x. Vamos observar que essa derivada ela é parcial porque y depende tanto de x quanto do tempo, ou seja, uma função de duas variáveis. Para passar para a segunda linha do nosso desenvolvimento, eu simplesmente dividi e multipliquei por ΔX. Por quê? Porque, embora ΔX tenda a zero, ele não vai ser zero. Então, eu posso fazer essa divisão sem nenhum problema matemático. E aqui, para passar para a terceira linha, eu só ajustei para ficar mais claro o que a gente está fazendo e também deixei explícito, inclusive desde a primeira linha, onde que a derivada está sendo calculada. E se a gente observa esse retângulo aí meio roxo que eu coloquei para vocês, isso aí é a própria derivada da função y com relação a x. Então, a gente vai concluir que essa expressão que a gente começou a desenvolver aqui em cima vai ser igual à própria tensão de equilíbrio vezes ΔX, que multiplica a segunda derivada de y em relação a x. Muito bem, agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton sobre esse elemento de corda. Do lado esquerdo, a gente tem a força resultante vertical sobre esse elemento, que vale a tensão T de equilíbrio, vezes próprio ΔX, que multiplica a segunda derivada de y com relação a x. Tudo isso é igual, de acordo com a segunda lei de Newton, à massa desse elemento de corda, que é ΔM, vezes a sua aceleração. A aceleração é a segunda derivada da posição, no caso é y, com respeito ao tempo, posição vertical, né? Muito bem, vamos só lembrar quem que é ΔM. Eu vou colocar aqui para vocês no slide, onde a gente definiu a densidade linear de massa como sendo a divisão, né, de m por ΔX, ou seja, a quantidade de massa que tem naquele elemento de corda, ok? Isso aí está circulado de amarelo. Muito bem, o ΔX ele vai embora, não vai atrapalhar a gente em nada, e para a última linha eu só dei uma ajeitada, eu subtraí aí d2π, d2y, dt2μ dos dois lados da equação, ok? E dividi tudo por μ.
Okay? Só para ficar mais com um jeitão da equação da onda que a gente vai ver aí na próxima página. Olha só que resultado bonito que nós obtivemos. A equação de movimento da corda, ela tem um jeitão da equação da onda. Dá uma olhadinha aqui embaixo de mim, escrito em laranja, na equação da onda. Olhando aqui, comparando com a equação de movimento da corda, a gente tem que o y faz o papel do psi, então a gente tem uma onda de deslocamento, no caso é um deslocamento vertical, ok? E a velocidade de onda nessa corda vale a raiz quadrada da tensão, que é aplicada sobre ela, dividido pela densidade linear. Então, essa velocidade só depende das propriedades no meio. Vamos observar que nós concluímos isso. Nós não consideramos que o pulso, por exemplo, na corda viaja com uma velocidade constante. Ok? Essa foi a nossa conclusão. Tá bom? No sistema internacional, só para deixar enfatizado, registrado aqui, a tensão é medida em newtons e a densidade linear de massa é quilos por metro. Concluindo a nossa aula, eu vou destacar alguns pontos para vocês. Primeiro, nós partimos das leis mecânicas, das leis físicas do problema, para a gente concluir que a equação de movimento da corda é do tipo da equação da onda. Okay? Então, esse é um ponto importante. Segundo, a gente concluiu que a velocidade, tá, na corda, a velocidade da onda na corda, tem um valor bem definido e esse valor só depende das propriedades da corda, ou seja, da sua tensão e da densidade linear de massa. E destacar também a questão das hipóteses, né, do nosso modelo, que a gente está considerando que as flutuações, né, da onda elas são muito maiores do que as dimensões intermoleculares. Isso que permite fazer as aproximações do nosso modelo. Então, nas próximas aulas, eu vou explorar com mais cuidado essa relação aí da velocidade com a tensão e a densidade da corda, embora eu não seja um tocador de violão, eu sou baterista. Eu vou explorar isso com vocês, vou tentar mostrar de uma maneira prática. A gente também vai ver alguns aspectos mais formais da solução e da solução geral da equação da onda. Então vai ser uma outra aula mais matemática. E também, na sequência, a gente vai discutir as ondas sonoras, que é um outro tipo de onda. E a gente vai utilizar o mesmo raciocínio aqui da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e que ela seja útil para vocês entenderem um pouco mais de física, um pouco mais desse formalismo matemático, que é muito importante para a gente entender com mais profundidade a física. Confesso que hoje foi uma aula bastante difícil de gravar. Quando não eram os meus cachorros, era o alarme do vizinho. Tá, bons estudos aí, galera. Um abraço.